E aí eu gostaria de passar a palavra para o Kennedy para poder fazer, né, a introdução no tema, para que possa ser debatido aqui e que a gente possa estar levando esses esclarecimentos, né, aos empresários. Aí antes de passar a palavra para o Kennedy, eu tenho, assim, eu sou contador e eu converso muito com meus clientes, né, meus empregadores, e também converso muito com meus colegas contadores. E a gente tem notado, e a gente tem uma preocupação muito grande, que nós estamos notando que cada vez mais os empresários eles estão ficando aflitos. A gente vê que eles muitas vezes não estão mais agindo de forma técnica, estão tão tudo que aconteceu, pandemia, as coisas do dia a dia, questões políticas, isso está deixando todos muito preocupados e, ao mesmo tempo, afetando suas tomadas de decisão. Certo, doutor? E aí eu te passo a palavra, inicia aí sobre o nosso tema. Isso é um fato, isso está acontecendo e é da grande empresa para a pequena empresa, todos os empresários estão passando por esse sufoco. Até, muitas vezes, não é nem financeiro nem nada. Eles estão. É tipo uma síndrome, talvez o doutor consiga até falar. É algo que nem aconteceu, que pode nem vir acontecer, mas ele está sofrendo ali. Eu não... É algo mais ou menos assim. Fala aí, doutor. Perfeito, meu nobre amigo Irã. Eu vou, na realidade, assim, antes de entrar mais cirurgicamente no que você pontuou, né, eu gostaria de partir de alguns dados. E aí, assim, um dos dados, né, do GEM 2019 é o seguinte: a taxa de empreendedorismo total no Brasil até 2019, no ano de 2019, foi de 38,7%. Ou seja, na última década, até 2019, esse movimento, né, de crescimento empresarial, de crescimento de pessoas empreendendo, teve uma ascendência muito boa. E aí, olha como é interessante isso, né? Teve uma ascendência muito boa, mas isso, os dados que nós temos oficiais são 2019. 2020 nós tivemos a pandemia, que se estendeu um pouco mais, não é isso? E aí, até 2022, a gente ainda está vivendo toda essa recuperação em vários ambientes da saúde social, se é que eu posso dizer assim. E aí, com certeza, apesar de não ter esse dado, deduzo eu que, diante de tudo que eu pude acompanhar de amigos, de colegas, de pessoas que têm um alto potencial e que, por conta do processo da pandemia, perderam emprego, perderam renda, criaram uma série de dificuldades, tiveram que se reinventar. E nessa ideia de se reinventar, tiveram que fazer o quê? Utilizar conhecimentos que tinham, utilizar recursos materiais que tinham e transformar isso em renda. Então, por exemplo, alguém que já tinha trabalhado com pizzaiolo, criou a sua própria distribuição, sua própria produção de pizza. Alguém que trabalhava com doces, começou a produzir doces, produzir bolos, produzir outras coisas. Alguém que, de repente, trabalhava numa confecção, começou a produzir para si, começou a também vender diretamente, né, para o consumidor. Então, tudo isso são alguns exemplos recentes que a gente pode perceber em termos de quê? De expansão desse negócio. Só que aí vem um outro contraponto, no que é, de certa forma, muitos dos empreendedores hoje, que até um dia desse eram funcionários, né, de alguma empresa ou de algum comerciante ou de algum outro empreendedor, agora são empreendedores também. Só que falta muitas vezes o quê? Falta o conhecimento, falta a qualificação, falta a capacidade de gestão. E aí eu estou falando de gestão em vários âmbitos aí, a gestão financeira, a gestão de recursos humanos, a gestão contábil, a gestão jurídica de vários
passos a passos que tem que ser dados aí na fundamentação desse negócio dele. Né? E aí o interessante é que esse dado que eu pontuei, ele leva em consideração o quê? Pessoas que abriram o seu negócio e estão, né, conseguindo consolidar esse negócio a partir de 3 anos e meio, ou a partir de 42 meses. Né? E aí é um dado importante, por quê? Porque muita gente, do período da pandemia, né, com, de certa forma, esse recuo, por mais que a gente esteja tendo aí algumas reincidências, um boom novamente, né, de uma forma muito mais controlada, de certa forma, mas essas pessoas elas acabaram fazendo o quê? Elas também estão passando por esse processo de desaceleração do negócio, fechando o negócio, por quê? Por falta dos conhecimentos e do suporte necessário para continuarem. E aí entra uma situação muito interessante, que é a questão do adoecimento do empreendedor, do adoecimento do empresário por conta da sobrecarga, por conta de uma dinâmica de cobranças, de responsabilidades que ele não estava prevendo, que ele não foi preparado para ter, e que agora, de certa forma, está comprometendo tanto a saúde dele, como a saúde das pessoas que trabalham com ele, e aí, de fato, aí a gente começa a enveredar para essa ideia de que eu estou chamando, que é uma síndrome, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu elenquei em um dos vídeos que eu soltei aí, que eu divulguei para contribuir um pouco mais, para chamar a atenção das pessoas, eu falei exatamente de algumas síndromes, e aí eu usei alguns animais como metáfora para a gente poder ver as características dele, que as pessoas têm apresentado e que tem tornado tanto a vida do empresário, como a vida do empreendedor, como a organização, a empresa que eles criaram, um organismo tóxico. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas eu passo primeiro a palavra aí para o meu amigo Igor, para ele poder também trazer alguns elementos da área jurídica. Muito obrigado pela explanação, doutor Kennedy. Nós temos hoje que o empresariado, ele, de uma certa forma, ele vive uma caminhada solitária. Muito se fala na questão do empresário, ele é o manda-chuva, ele é quem manda, ele é quem faz, ele é quem diz, ele é quem determina. Sim, quem determina, ele é quem faz. Ele está à frente do seu empreendimento. No entanto, nós sabemos que as dificuldades, elas chegam, né? e chegam para todos. Né? É por isso que muitas vezes eu pergunto aos meus clientes, quando chegam com alguma dificuldade nas empresas deles, em algumas consultorias que eu tenho prestado. A primeira pergunta que eu faço a ele: hoje, você é patrão ou você é o melhor funcionário, o melhor colaborador da sua empresa? Eles logo ficam... a depender da resposta do empreendedor, tem uma diferença. Isso faz toda a diferença. Por quê? Como você pontuou, ocorre muitas vezes diante dessa sobrecarga, que o patrão ele não tem com quem conversar. Se ele vai conversar com a esposa, ele vai conversar só questões de trabalho? Não, obviamente que não. Ele tem que cuidar da família dele. Não é isso? Então ele fica justamente isso, nessa caminhada solitária. Então, a depender da resposta do empreendedor, isso tem várias consequências. E dentre elas, essas consequências, por que eu faço logo essa pergunta? Se ele é o patrão ou ele é o melhor funcionário da sua empresa. Por quê? Hoje o empresariado, uma pessoa, ela, como você falou, no período da pandemia, muitos tiveram que se reinventar. Aquele que tinha uma técnica de pizzaiolo, hoje pós-pandemia abriu uma pizzaria. O outro, e tiveram que se reinventar. Só que, aí eu pergunto, eles
abriram esses empreendimentos dentro dos parâmetros corretos, né, sabendo dos direitos e obrigações, essas pessoas, eles têm um suporte, eles detêm um suporte contábil, psicológico, jurídico, que lhe dê respostas na hora necessária. E aí tem um fato. Ao longo dos séculos, foram criadas algumas leis da física, da metafísica, né, e alguns levam o nome dos seus criadores. E eu vou até citar algumas aqui, né, para chegar no ponto crucial, que é em relação à pergunta se é patrão ou melhor colaborador de sua empresa. Quando se abre um empreendimento, né, tem pessoas que negligenciam algumas leis. Uma delas, a primeira que eu particularmente vejo, que é a lei de Wilson, que eles não colocam a informação e a inteligência em primeiro lugar. Uhum. Acha que porque tem o capital, não vai buscar informação e nem vai buscar conhecimento. E isso é uma lei que eles negligenciam. E isso é um fator que uma boa consultoria poderia melhorar dentro do seu empreendimento. Outra lei que eles negligenciam o empreendedor, né? Eles esquecem de escrever seus problemas. A lei de Catherine diz que se você anotar o seu problema nos mínimos detalhes, automaticamente 50% dele já estará resolvido. Certo? Olha a situação que os empreendedores negligenciam. E são leis da física e metafísica. Né? E outra, as tomadas de decisões. Uma que o Kennedy falou, o Dr. Kennedy falou que esse viés de tomada de decisões precisa ser assertiva. E muitas vezes, o que é necessário ao empreendedor? Não tomar a decisão. E isso vem da lei de Falkland. Quando não tiver que tomar a decisão, não tome essa decisão. Mas o empreendedor muitas vezes negligencia e toma a decisão sem o devido conhecimento. E muitas vezes é essa tomada de decisão equivocada que leva ele a ter inúmeros problemas. Você me permite uma parte, Igor? Como? Se você me permite uma parte, né? Sim, à vontade. Eu acho até interessante em cima do que você está falando, que é muito produtivo aí, e automaticamente você está dando uma referência intelectual para que as pessoas tanto possam pesquisar como possam passar a ter esse conhecimento, que é o seguinte: se você tem uma ideia, se você tem um negócio e você fizer alguma coisa de negativo, seja por negligência, seja por falta de conhecimento, seja por uma orientação adequada, vai ter um resultado. Se você tem conhecimento, mas te falta, de repente, as pessoas certas ocupando os lugares certos para te dar mais tranquilidade, para que você possa ser muito mais, né, o patrão, como você colocou, o gestor de fato, né, do que o empregado da própria empresa, também tem resultados. Lógico que os resultados serão um pouco melhores que o primeiro caso, mas também tem resultados, tem consequências. Se você, de repente, diante de tudo que está acontecendo, você também tem a opção, né, a escolha de não fazer nada, também não se preocupe, também tem consequência, também tem resultado, porque qualquer ação humana, consciente ou inconsciente, ela vai trazer um resultado para você, e esse resultado que ela trouxer para você, pode ter certeza que vai se multiplicar dentro de toda uma rede de relações. E isso pode ser potencializador de quê? De um ambiente tóxico, de um adoecimento tóxico, de um negócio que vai estar fadado ao fracasso, fadado ao insucesso.
Obrigado pela parte. Muito obrigado pelas considerações. E é nessa perspectiva que vem uma outra lei que, nesse momento, nesse nosso atual momento, e dentre essa nossa contribuição, nós estamos dando dentro do Rotary e fora dele, extra Rotary, que vem a lei de Gilbert, que lá em torno do século XVII, ele dizia que uma das maiores dificuldades do empreendedor é que ninguém irá te dizer o que fazer. Daí é o que é. Eu vejo que hoje essa lei, ela de um certo modo, ela encontra-se em desuso. Por quê? Porque hoje nós estamos no papel de dizer o que fazer. É 100% assertivo? Não. Mas hoje nós temos um know-how, temos um determinado conhecimento. O Iranildo, na contabilidade, ele pode fazer uma consultoria específica da contabilidade. O Dr. Kennedy, na área psicológica, na área de RH, pode fazer a sua consultoria e dizer o que o empresário vai fazer dentro daquela situação. A área jurídica, eu que estou aqui como advogado, imagina quantos problemas, e problemas se refletem também em ganhos financeiros ao empresário, quantos problemas não seria evitado se o empreendedor, ao contratar uma assessoria jurídica, ele lhe informasse dos direitos e obrigações da empresa e dos funcionários. Se um funcionário passasse pela assessoria jurídica dessa empresa, olha a quantidade de problemas. Porque hoje, aí é onde eu perguntei, você é patrão ou o melhor colaborador da sua empresa? Porque o empreendedor, nesse momento que nós vemos que ele tem que tomar todas as decisões da empresa, seja ela de pequeno ou grande porte, né? No momento em que ele não tem um grupo homogêneo e não tem um grupo que ele possa confiar, um grupo que ele possa contar realmente, ele adoece. Quem adoece não é só ele, é a empresa. E daí, se ele tiver essas pessoas que possam dar esse suporte, ele evita o quê? Se ele tiver realmente como patrão, como o empreendedor, ele evita problemas trabalhistas, problemas previdenciários, problemas financeiros e, o que eu acho mais importante, problemas familiares. Veja bem, quantos empresários hoje estão chegando em casa e tendo que apenas dizer um oi para sua família e se recolher por conta de problemas que poderiam serem evitados justamente por conta de alguém que pudesse lhe dizer o que fazer em determinada área. E é interessante porque assim, automaticamente você traz à tona, né, a lei de causa e efeito. Isso. Porque, e aí acho que até vale uma pergunta, antes de falar da lei de causa e efeito, vale a pergunta em cima do que você já tinha colocado, que é o seguinte: qual é o limiar de saúde ou de doença ou de adoecimento de você, empreendedor, no tocante ao desenvolvimento do teu negócio? Até porque isso também pressupõe o seguinte: quando você olha para o teu negócio, a gente está falando de uma entrega muito grande. Por quê? Porque, de certa forma, é a realização de um sonho. De certa forma, é a oportunidade que você está tendo de colocar para fora, né, de mostrar para o mundo a tua importância, o teu potencial, a tua capacidade de fazer o quê? De transformar vidas. E a primeira vida que precisa ser transformada com tudo isso é a tua. E como é que está essa transformação de vidas? Porque automaticamente você, com isso, né, você cria todo um circuito, né,
emocional em torno de você. E se você está bem, automaticamente, nessa lei de causa e efeito, você vai contribuir para que todos ao teu redor, seja dentro de casa, na tua família, com a tua esposa ou esposo, com os filhos, seja dentro do teu negócio, nas relações diretas com os teus colaboradores, na relação direta, muitas vezes, com os teus fornecedores, na relação direta com os teus clientes. E isso é de extrema importância. E aí até me faz também querer fazer uma pergunta do mesmo jeito que você fez, Igor. Você empreendedor, né? Você Igor, né? Advogado, você Iranildo, contador, vocês que estão aqui nos acompanhando, já aproveito para agradecer aí a presença de todos vocês, do Severiano, né? Da Rayane, da Valdene, de vários outros colegas aí, da Camila, que estão presentes aí. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, dentro dessa perspectiva. Você gosta de gente? Porque a partir dessa resposta, tudo pode mudar na tua vida. E aí a primeira coisa que vem à cabeça, né, a minha, vem uma determinada resposta. Talvez uma resposta objetiva, um sim ou não. Na tua, na do Irã, na de quem está nos acompanhando também. E aí, de quem é essa gente que eu estou falando? Quem é essa pessoa principal, essencial, prioritária, que precisa ser muito bem gostada para poder te dar exatamente esse feedback, esse retorno em termos de satisfação, em termos de prazer, em termos de felicidade, em termos de realização, em termos de conquista, em termos de tudo que você merece. E que talvez, diante dessa dinâmica, dessa rotina louca que a gente vive muitas vezes, e que o empreendedor sabe bem o que é isso na pele, porque muitas vezes ele trabalha, enquanto o empregado trabalha 8 horas formais, né, o empreendedor trabalha 16, dependendo da situação. Muitas vezes a gente mesmo, tal, nas nossas correrias, trabalha muito mais do que isso. Né? E aí é uma dinâmica muito mais estafante, muito sobrecarregada e muito mais adoecedora. O Irã, eu sei que ele está fazendo várias anotações ali, eu vou devolver a palavra para ele. Você me permite, Adriano, claro, o conteúdo? Diante desse adoecimento da empresa, do empresário, certo? E diante daquela pergunta que eu fiz, você é patrão ou funcionário, melhor funcionário da sua empresa? Diante dessa celeuma, dessas dificuldades que o patrão encontra, do empreendedor encontra, ele tiver que não souber delegar, por conta de tudo isso que nós já repassamos. E delegar não é degolar, né? Então, não é degolar, é delegar funções. Quando chega ao patamar que ele não sabe delegar funções, começa um ciclo vicioso. Começam demissões na sua empresa. E aí essas demissões, quando foi que começou o parâmetro de demissão? Não terá sido lá na época da contratação? Não terá sido uma contratação mal feita? Tapa-buraco? Um tapa-buraco? Será que seu funcionário está realmente qualificado para a função em que ele foi contratado? Certo? Então, essa demissão é necessária realmente? E daí, sem uma assessoria correta, ele sendo o pensador principal, o único pensador daquela situação, ele começa as demissões. Se ele não tiver uma assessoria jurídica correta, que diga, não, essa demissão não é necessária, ou essa demissão já era para ter sido acontecida. Se ele não tiver a assessoria contábil e jurídica, informou que há uma rescisão mal calculada, certo? Por ego, muitas vezes o ego do patrão, né? Ele calcula uma rescisão
de forma equivocada, um pouco equivocada. Essa rescisão. Essa rescisão. Deixa eu te atrapalhar. E como é que nessa situação, na tua pergunta inicial lá, como é que esse patrão, se ele identificar, ou se a empresa identificar que o patrão é o principal causador dos problemas, como é que ele se demite? Aí é onde está a grande celeuma. Temos que tratar isso na fonte. Aí você imagina que se o patrão precisar se afastar por isso, veja a complexidade, certo? Veja a complexidade. Por quê? Isso tem consequências nas verbas rescisórias, como eu vinha falando antes. Tem consequências em ações judiciais, sem que o patrão, nessa perspectiva, que o patrão não tenha uma boa assessoria. Mas esse patrão é ilegal na empresa, como é que faz? Percebe? Ilegal? Justamente. A assessoria, ele tendo uma boa assessoria, ele passa para a legalidade. Outra pergunta que eu não fiz no momento é o quê? Sua empresa tem estatuto? Mas por que você fala isso? Sua empresa tem regulamento, tem um regulamento interno? Qual empresa aqui de Cascavel? Aí eu até pergunto ao nobre Iranildo, contador, se você já pegou alguma empresa de Cascavel que tenha um estatuto ou um regulamento interno? Aí isso... Sim. Nós temos até o Mário aí também, entendeu? Ele está acompanhando a live aí, que também tem muita propriedade para poder estar abordando esse tema. Inclusive, ele vai ser uma das próximas pessoas que virão debater algumas coisas com a gente aqui. Ótimo. Por que eu faço essa pergunta? Porque a depender do que se você, empreendedor, souber, diante da sua assessoria, diante da sua consultoria, souber trabalhar o seu estatuto, o seu regimento interno, seu regulamento interno, o regulamento da sua empresa, você souber trabalhar, você consegue, de uma certa forma, evitar rescisões exorbitantes. Muitas vezes, alguns problemas que seriam situações para justa causa, realmente, desde que conste lá no estatuto, no regimento interno, estaria albergado por isso, certo? Então, se você souber fazer esse trabalho de fazer um estatuto, um regimento interno dentro da legalidade da CLT, você vai estar munido de opções que deixa você um pouco mais favorável. Ah, doutor, você está tirando os direitos do trabalhador? Não estou dizendo que é para ser tirado direito nenhum. É apenas para cumprir a legalidade. Tudo isso está lá na CLT. Previsão de estatuto, previsão de contratos, tipos de contratos que o Irã pode muito bem discorrer sobre isso. Então, eu já estou até agoniado aqui, porque o Irã está toda hora coçando a cabeça ali, anotando um monte de coisa. Ele vem com alguma situação para nós. Lá, só isso. Lá. Meus companheiros do Rotary, só lembrando a todos que estão aqui que essa live é uma live promovida, né, pelo Rotary Clube aqui de Cascavel, né, que é um satélite do Rotary Clube Benfica. E assim, esse tema é um tema que dá para passar, né, acho que dias e dias se falando, porque é verdade. Em algum momento, né, da nossa vida vamos empreender, vamos montar algo, né, vamos fazer algo. E aqui eu anotei quase tudo que vocês falaram aqui, está anotado aqui, mas aí eu queria retroceder, porque assim, a gente está falando do meio e dos fins já quase das empresas. Mas a gente também tem que falar dos começos,
que esse começo pode ser agora, né? Muitas vezes o cara pode estar com a sua empresa, porque assim, quando eu converso muito, os empresários tentam ouvir, né? Eu tenho essa habilidade de ouvir, aí, geralmente quando eu pego um camarada, né, mas as vendas estão ruins, estou com dificuldade de pagar as contas, não estou conseguindo vender, as coisas não estão boas, o comércio está ruim. Aí você sempre, você lembra assim, mas tem um comércio ali que é igual desse camarada e lá aparentemente está bem, que o movimento, o fluxo de pessoa está grande, a pessoa está investindo, as coisas lá estão dando certo. Aí eu sempre faço essa reflexão. Mas fulano, tem aquela empresa lá que ela é parecida aí do teu ramo. Por que você acha lá tem um movimento bom? Não, lá o cara tá bem, lá o cara tá bom. Aí eu pergunto, por que lá tá dando certo e aqui no seu não tá? Você já se fez essa pergunta? Eu sempre não respondo, deixei pensando sobre isso. Aí eu queria que vocês falassem aí um pouco sobre uma coisa muito importante. A maioria das pessoas, elas iniciam um negócio, mas depois elas descobrem que elas não sabem o porquê iniciar aquele negócio. Porque, assim, quase que 100%, né, das pessoas, a maioria das pessoas inicia um negócio pensando na sua sobrevivência, né, em ganhar um dinheiro para poder ter uma renda. Mas ninguém vai comprar na sua empresa ou vai ser seu cliente porque você está precisando de dinheiro, não. Não é isso? Para você empreender, você não tem que pensar em você. Você tem que pensar naquelas pessoas que poderão vir a ser seu cliente. E o que você pode entregar e dar de valor àquelas pessoas. Porque quando alguém compra algo de nós, seja do meu escritório, do escritório do doutor, do Kennedy, elas não vêm pensando em nós. Elas vêm pensando nos problemas que elas têm. Quando alguém vai no comércio de alguém, ela vai porque alguém quer ir naquele campo para resolver um problema dela. E eu acho que uma das coisas que muitos empresários, principalmente quando estão iniciando, eles não param para discutir até mesmo consigo mesmo o porquê está iniciando aquele negócio. Esse é um ponto que eu vou deixar para vocês falar. E o outro ponto é sobre esse que eu abordei, de porque num canto está dando certo, o empresário está dando certo, e outro que é do mesmo ramo, o negócio dele não tá dando certo. Porque, como que ele pode, né, fazer uma autorreflexão sobre isso? E o terceiro ponto, que eu vou só falar aqui, mas eu vou falar no final também, é a questão do perfil, né? Cada um de nós temos um perfil de ser humano, de pessoa, que ela pode até falar mais. E os empreendedores, eu tenho feito uma série de vídeos como essa, e eu noto, né, bem destacadamente, que nós temos 3 tipos de empreendedores. Nós temos o aventureiro, que é aquele camarada que vê alguém ganhando dinheiro em alguma atividade, aí ele pensa que, rapaz, fulano está ganhando dinheiro ali, eu vou ganhar também. Aí, de repente, monta uma empresa, né, copia o que o camarada fez, mas só que ele não consegue ter sucesso, porque ele foi só para copiar, é o aventureiro. Muitas vezes ele pega o dinheiro emprestado de amigo, da família, aí além de não dar certo, ainda deixa a família, os amigos, tudo endividado. Temos o empreendedor tradicional, que no meu estudo, a maioria dos empreendedores, né, eles são tradicionais, são nessa tradicional, que é aquele empreendedor que muitas vezes herdou, né, do seu pai ou de um parente, está dando continuidade no negócio, ou é um que já está há muito tempo, ou é aquela pessoa que trabalhava, né, tipo, trabalhava lá na padaria, aprendeu a fazer o pão, depois foi montar o seu negócio. Ele entende do produto, ele entende de fazer, mas ele não entende do resto do negócio. Muitas vezes era um vendedor que vendia bem, juntou um dinheiro e foi montar um comércio.
Ele entende bem de vender, entende bem de comprar, mas não entende de cuidar dos funcionários, não entende da questão do fluxo de estoque de caixa. E nós temos o terceiro perfil, que é o mínimo, que é o de gestor, que é o camarada que não se envolve diretamente nas operações, que sabe delegar, sabe contratar as pessoas bem, né? E ele, ao invés de estar com a mão na massa, ele está analisando os resultados que aquela empresa está tendo e está corrigindo nos tempos hábeis. Mas isso é para outra live. Aí eu devolvo aí a bola para o Dr. Kennedy novamente, para vocês baterem um pouco de bola aí nesses assuntos que eu trouxe aí para vocês. Então vamos lá, vou começar logo pelo primeiro, correto? Então o primeiro ponto aí que você falou é do iniciante, é isso? E aí vou aproveitar também o gancho que você trouxe aí quando você falou dos 3 perfis de empreendedores. Eu vou usar como metáfora, né, como analogia, o corpo humano. Cabeça, corpo e membros. A cabeça ela está exatamente no andar superior com a finalidade de fazer o quê? De ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo dentro do perímetro de 180 graus adiante. Então, isso já dá uma capacidade de quê? De leitura do ambiente, de leitura do que está acontecendo fora, para, consequentemente, a pessoa poder pensar, né, de que maneira que ela pode se utilizar dessa informação para conseguir atingir o objetivo dela. Em geral, isso não acontece, porque, em geral, se faz as coisas invertidas, né? Como você colocou muito bem. Eu sei fazer pão, então eu vou colocar em primeiro lugar o quê? Os membros. Então, o membro é que vai conduzir o processo ali para poder produzir. Só que não é um processo, muitas vezes, pensado, planejado para em seguida ser executado. E aí a gente tem que entender que dentro dessa metáfora iniciante, existe um sistema que precisa ser minimamente conhecido. Se eu vou trabalhar com pão, ou se eu vou trabalhar com pizza, ou se eu vou trabalhar com atendimento psicológico, ou com, de repente, com a área do direito ali, no direito previdenciário, que é o caso principal do Igor aí, eu preciso entender uma coisa também nesse primeiro ponto. E aí vai para aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Você gosta de gente? Esse é o primeiro ponto. Eu preciso minimamente gostar de gente, gostar de pessoas, para eu começar a fazer um exercício prévio, que é o exercício da empatia. Me colocar no lugar do outro, me colocar no lugar desse cliente para saber qual é a necessidade dele. O que ele está precisando. Porque aí eu tenho condições de criar o quê? Os recursos, as estratégias necessárias para suprir a necessidade dele. Eu vou ficar limitado a esse ponto para responder essa primeira questão aí. Aí você falou, eu vou pular a segunda, tá, e vou para a terceira, né, quando você falou dos tipos de empreendedores. Aí eu preciso falar de algo que você também me pontuou lá atrás, que é quando você falou de síndrome. Né, primeiro vamos entender o que é síndrome, tá certo? E aí até fui buscar no dicionário, né, para poder descrever o conceito de forma bem objetiva. A síndrome é o quê? Um conjunto de sinais, né, que tem uma associação com alguma condição crítica, certo? Que compromete a funcionalidade dos resultados. A funcionalidade e os resultados. Ou seja, o que isso significa? Eu preciso perceber o que está acontecendo, para a partir daí entender o que está fora do lugar, para saber qual é a consequência disso, para que eu não caia nesse viés. E aí uma frase que eu acho muito interessante pontuar é o seguinte: quem está dentro do problema, quem está dentro de uma empresa tóxica, seja o empreendedor, seja os colaboradores, está adoecendo e só consegue enxergar o problema, como você pontuou muito bem. A pessoa só vai fazer o quê? Se lamentar do que vai estar acontecendo lá, porque ela não consegue enxergar além disso. E não é culpa dela. Muitas vezes é como o Igor falou, falta o quê? Falta, de repente, uma visão externa que possa pontuar para ele, né, essa situação. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta ali comigo, vamos passear.
tira aí 5 minutos aí do teu negócio, vamos passear comigo ali, vamos visitar o negócio do João. Aí chega lá no negócio do João, olha o que o João tem feito, né, que está fazendo o negócio dele fluir. E aí, automaticamente, isso também exige um senso de humildade muito grande. Porque eu preciso sair dessa minha zona de adoecimento, desse meu ambiente tóxico, que também está me intoxicando. E aí é um raciocínio lógico. Empresas tóxicas geram relações tóxicas. Relações tóxicas levam a resultados intoxicados, resultados doentes. Como assim? Resultados onde eu tenho baixa produtividade, alto desperdício e, consequentemente, muito prejuízo. Só que isso pode ser modificado, é uma questão de ajustes. E onde é que vai se buscar esse ajuste? De repente, na perspectiva que o Igor trouxe, de quê? De uma consultoria, de um suporte, de um apoio, um especializado, um apoio especialista, fica muito mais fácil de identificar. O Mário colocou aqui o seguinte, ajudando os meninos na resposta da segunda pergunta, tem vários fatores, alguns deles, gestão, visão de investimento com capital de terceiro. Perfeito, até para responder a segunda, que eu pulei da primeira para a terceira, né, trazendo pontualmente uma resposta para a segunda, seria o seguinte, essa necessidade que a pessoa tem é exatamente o quê? O que eu coloquei antes, cabeça, corpo, né, tronco e membros precisam trabalhar de forma integrada. Por quê? Porque é um conjunto de sistemas integrados que vão permitir o resultado do corpo funcionar completamente. A empresa é um organismo. Se eu não cuido desse espaço, né, como um organismo, cuidando de cada uma das particularidades dos setores, é lógico que vai adoecer em algum ponto. Algum ponto vai se estrangular. Né? Eu já aproveito, né, como eu tinha colocado antes, eu vou precisar dar uma saída um pouco antes, e aí já passo a bola para você. Já agradeço aí a todas as pessoas que estão aqui, que nos acompanharam até aqui, e já convido aí para conhecer um pouco mais do trabalho. Quem não viu a live, que veja, que multiplique, para que outras pessoas também tenham acesso. Agradeço mais uma vez a você o convite, agradeço o Igor, mas eu vou precisar me retirar, tá certo? E aí, perguntas para mim, podem deixar aí, que com certeza eu respondo. Tá? Obrigado aí até o momento. E aí a palavra está com você, Igor. Obrigado, parabéns pela explanação, meu querido. Obrigado. Irmão. Nem falei das síndromes, mas depois eu falo na próxima. As 3 síndromes que eu ia falar, né? Era a síndrome do calango. Qual é a síndrome do calango? É aquela onde, muitas vezes, né, a pessoa, ela está ali, sob pressão, mas ela só consegue fazer o quê? Concordar com tudo. Por quê? Porque ela tem medo, ela está insegura para poder se posicionar muitas vezes, para poder demonstrar de fato o que está errado, porque ela tem medo. A segunda síndrome é a síndrome da preguiça, que muitas vezes é aquelas pessoas que chegam, né, para trabalhar já desanimadas, já sem motivação, já sem energia, e isso também é um sinal extremamente importante para perceber o quanto está o nível de adoecimento naquela empresa. E aí a gente pode usar uma ferramenta que é o toxicômetro, que a gente tem trabalhado nela para poder aplicar, para identificar a raiz dos problemas e, consequentemente, solucionar. E o terceiro é a síndrome da gazela. É a síndrome da gazela. Aquelas empresas de médio porte, muitas vezes, o que acontece? Como você disse, contratam, né, falham lá no recrutamento. Por quê? Porque elas contratam, as pessoas vêm, percebem que ali dentro daquela empresa o negócio está pegando fogo, então elas rapidinho fazem o quê? Vão embora. Por quê? Porque elas têm uma perspectiva diferenciada também nesse fator humano, de que elas precisam de um ambiente saudável para poder produzir. Tá? Deixo aí a mensagem, né, e estou à disposição aí nas próximas. Um grande abraço. Viu? Boa noite. Abraço. Pode continuar, doutor Igor, aí, respondendo aí aquelas... Vendo a explanação aqui do Dr. Kennedy, ele falou algo
algo incrível. Que poucas pessoas veem a empresa como um organismo vivo. Apenas e veem o CNPJ, ponto. Com ICMS, ISS, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, contribuição imposto de renda, salários a serem pagos. Sim, tudo bem. Existe tudo isso. Mas esse organismo vivo, ele está funcionando corretamente, cada parte desse organismo? E eu falo o seguinte, realmente, quando se monta uma empresa, qual a principal função, o cargo primordial na empresa? Hoje eu vejo que quer ser um milionário, quer ser um Elon Musk, tem que fazer o quê? Vender. Toda empresa, ela sobrevive através da venda de seus produtos. Não é verdade? Então, esse organismo, que são os vendedores. Você pode ser o empresário, mas você é um vendedor. Esse organismo, ele está realmente capacitado para realizar as vendas da sua empresa? E o que é as vendas? Capital. Elevar capital. Você só eleva capital vendendo. Então, seus colaboradores, seus funcionários que fazem parte do seu organismo vivo, que é o que lhe mantém, que é o que mantém vivo, estão realmente capacitados? Passaram por capacitação, ou apenas você, como o Kennedy falou, pegou de uma seleção ali apenas pelo QI, por quem indique? Então, precisamos mais doutor, deixa eu só pegar um pequeno parênteses dessa parte da questão da contratação. À vontade. A contratação de funcionário, ela é algo bastante pontual e importantíssimo dentro de qualquer empresa. Desde que seja aquela empresa que seja só a pessoa e mais um, como aquela que seja o dono e mais 100, mais 1000. Ela Exato. É fundamental. E no passado, se contratavam, né, as empresas, elas buscavam aquelas pessoas superdotadas, né? Aquelas pessoas super inteligentes, né, para as suas empresas. Com o passar do tempo, né, foi descoberto que essas pessoas elas não conseguiam trabalhar em grupo e em equipe. Né? Ou seja, por mais que a pessoa fosse super inteligente, não rendia porque ela não conseguia trabalhar com grupo. E hoje, né, isso é uma observação minha pessoal, eu acho que muito mais do que contratar uma pessoa até capacitada, você contratar uma pessoa que seja motivada. Porque a capacitação, a empresa pode dar, pode pagar um treinamento. Agora, motivação, ou a pessoa tem, ou ela não tem. Não dá para você ensinar a pessoa a ter motivação. Só esse parênteses que eu queria te dar. Pois é, justamente do treinamento, de tudo, né? O treinamento o cara consegue dar. Mas se ele contratar errado, não adianta treinar aquela pessoa que não quer. Justamente nessa perspectiva que nós batemos em cima de quê? Da assessoria. De uma consultoria específica. Por quê? Porque a partir da contratação, você já vai ter um reflexo em saber como será a rescisão. Essa contratação, ela vai me render lucros? Ou vai me trazer apenas dor de cabeça? Então, são esses parâmetros que nós temos que avaliar muito bem no ato de uma contratação. Como você falou, altamente capacitado, ele tendo superdotado, não é o parâmetro ideal hoje. Hoje, nós sabemos que com treinamento,
toda pessoa pode desenvolver a capacidade. Por isso que eu pergunto, seus funcionários estão capacitados? Quando você é empresário, você contratou ele de forma correta, você avaliou todos os parâmetros, né? Informou através da sua assessoria psicológica, sua assessoria jurídica, sua assessoria contábil, você informou os parâmetros de como funciona aquela empresa, né? Quais os tipos de contratos que aquela empresa ela pode oferecer. Então, são essas situações em que nós temos que observar e temos que, hoje, uma consultoria para uma empresa, ela não representa, já representou um custo. Hoje não, hoje ela é um investimento, porque ela pode vir a traduzir em quê? Em diminuição de problemas. E hoje o que o empresário quer? Só pegando outra partezinha, né, justamente dessa sua fala aí desse momento, você estava falando ali da questão do perfil, né? Muitas vezes o empresário, ele não sabe nem o que é que ele quer do empregado, né? Estou precisando de alguém aqui para ser o repositor. Pode ser qualquer um. Mas o cara, para ser o repositor ali, ele tem um perfil. Tem que ter um perfil. Exato. Não pode ser qualquer. Estou precisando do motorista aqui para ser o entregador. Então contrata qualquer um que tem habilitação. Não pode ser qualquer um que tem habilitação. E muitas vezes o empresário ele não é dotado, né, dessas habilidades de poder fazer esses perfis, né? Perfis Exato. daqueles funcionários para cada atividade dentro da sua empresa. Porque é muito importante quando você contrata, e isso, né, hoje eu consigo fazer dentro da minha empresa, é o seguinte, ver a motivação, que é a motivação, por que a pessoa está vindo até mim para pleitear aquela vaga. É muito importante a gente saber o porquê a pessoa está... Exatamente. Exatamente. Será que, só interrompendo, se me permite, aquele funcionário que ele está lá apenas pelo salário, ele vai dar problema ou não? Você, como contratador, já sabe que vai dar problema. Exatamente. Aquele que está para agregar, ele sempre vai ter algo a mais a oferecer à empresa. Certo? E isso reveste em benefício dele também. Não é apenas do empresário. Pode prosseguir. Um funcionário ele tem que ter alguma identificação. As pessoas, né? Existem profissionais que cuidam disso, né? De recrutamento, seleção. E uma das coisas que eles observam é se aquela pessoa tem alguma identificação com o que aquela empresa faz, com a razão de ser daquela empresa. Né? Eles conseguem, através de técnicas, né, científicas, perceber se aquela pessoa tem aquele perfil e se aquela pessoa tem alguma identificação com a sua empresa. Isso também é muito importante. Porque quando o funcionário... Primeiro você tem que voltar para o começo. Quando o empreendedor, né, ele sabe o porquê ele é empreendedor. Ele tem que saber por que ele é empreendedor. Porque ele não é empreendedor porque ele está ganhando dinheiro para sustentar sua família, não, porque isso todo mundo faz. Ou tenta fazer e esses não conseguem ter sucesso. O cara que empreende, que consegue ir para outro nível, que consegue ter sucesso, é quando ele consegue sair da sua caixinha e pensar como o seu cliente quer ser atendido, como o seu cliente Exato. quer os seus produtos, como que o seu cliente quer, né, daquela organização. E isso é muito importante. Só compartilhando aqui, esses últimos dias andei lendo uns livros, e um dos livros é de Simon Sinek. É aquele Comece pelo Porquê. Né? É um livro maravilhoso. Para quem deseja começar, para quem deseja iniciar um negócio, empreender,
não tem leitura melhor. Porque ele fala lá, doutor, o seguinte, que existe um círculo dourado, né, no mundo dos negócios. Que existe o porquê, o como e o quê. E que a maioria das empresas, elas se preocupa com o como e com o quê. O como ela vai vender, o como ela vai produzir, o que ela vai vender, o que ela vai produzir. Mas eles esquecem de o porquê eles estão fazendo tudo aquilo. Aí é onde está o diferencial das grandes empresas. Porque as grandes empresas, elas sabem o porquê estão fazendo aquilo. Elas sabem o porquê estão produzindo aquilo. E ele dá vários exemplos lá no livro, eu não vou dar muito spoiler, que é para vocês que estão assistindo a live ler esse livro, que eles vão mudar a sua vida de empreendedor. Ele diz lá, né, e mostra, através de diversos exemplos, que nós, consumidores, não compramos o que as empresas fazem. Nós compramos o porquê elas fazem. Aí ele dá muitos exemplos e muito ele fala da Apple. Né? A Apple se transformou, né, no estilo, se transformou numa mentalidade, se transformou que ela não é mais um produto, ela é um sentimento, ela criou uma cultura. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, a Sony. A Sony é uma das maiores marcas de TV, de som, mas ela foi fazer um celular, não deu certo, ninguém comprou. A Apple, todos os produtos que ela faz, ninguém quer saber se é um telefone, se é um computador, se é um relógio, não, é da Apple, é bom. Já tem aquela identidade, não é isso? Exatamente. E nós, até mesmo os pequenos empreendedores, isso é muito importante. Porque, imagina só, você tem uma banca que vende chinela na feira, dá um exemplo. Aí o camarada, rapaz, o que é que você faz? Eu sou comerciante, eu vendo chinela. Aí o outro comerciante faz a mesma coisa, o cara pergunta, esse comerciante, o cara leu esse livro, o cara vai dizer assim, rapaz, eu sou uma pessoa que eu sempre me preocupei com o bem-estar das pessoas, principalmente na questão do seu pisado, do seu calçado, porque os pés são uma coisa muito importante. Por esse motivo, eu montei uma banca de chinelo e vendo lá produtos de alta tecnologia e de qualidade para cuidar das pessoas, cuidar dos pés das pessoas. Ele consegue mudar esse pensamento. Ele consegue fazer com que você entenda o que você realmente faz. E isso é fundamental. É nessa perspectiva que Dale Carnegie, também, um livro, um escritor fantástico, ele diz, ofereça soluções. É os porquês. Ofereça a solução que o cliente vem em sua busca. A Apple, por exemplo, ela oferece solução de segurança, produto confiável, sistema rápido. Né? Então, ela oferece solução ao que o cliente está pedindo. Então, automaticamente, ela tem a venda garantida. Né? Ela tem o ciclo de vida dela ali garantido. Então, é nessa perspectiva que os empresários têm que ver justamente isso, os porquês. Meu cliente vem até a minha empresa porque eu estou oferecendo um produto que realmente é bom no mercado, que seja satisfatório à necessidade do meu cliente. Então, são esses porquês que tem que ser observado. E isso tudo reflete em quê? No bem-estar da empresa, no bem-estar do empresário. E aí eu reafirmo, necessita muitas vezes também de quê? De estar realmente apto a ser empreendedor. Aí eu retorno àquele início. Você é patrão ou o melhor colaborador da sua empresa. Para ter essa visão. De que meu cliente está vindo até meu empreendimento. Por quê? Porque ele viu no meu empreendimento solução ao problema dele.
a minha equipe está capacitada a solucionar os problemas do meu cliente? Então, é nessa perspectiva que nós estamos dando essa colaboração. Estamos também montando, juntamente com o Dr. Kennedy, uma palestra nesse sentido de diminuir os problemas que os empresários possam vir a ter nessa perspectiva. Nosso horário está ao fim. Eu vi que estava piscando aqui alguma coisa aqui. Está quase acabando. Como a gente ganhou mais seguidores, aí o Instagram ele vai deixando a gente ficar um pouco mais. No começo a gente ficava 1 hora, né? Já caía automaticamente. Agora ele deixa um pouco mais. Mas deixa eu só entender. Então quer dizer que você e o Dr. Kennedy estão preparando, né, um conteúdo. Conteúdo, exato. Para ser entregue, né, para os pequenos, né, e médios empresários aqui da cidade de Cascavel, das cidades da região, né, em Fortaleza. Exato. Já tem data para que vocês possam iniciar, né, essa divulgação dessa palestra? Já tem a primeira palestra marcada? Como é que estão os encaminhamentos aí? Nós estamos ajustando o cronograma da palestra. Estamos com ela pronta. É provável que na próxima live nós já entregamos a data, né? E fazemos já o convite às pessoas que estão aqui a se fazer presente a nossa palestra, que será engrandecedora ao nosso público, aos empresários que queiram. Obviamente, não temos como exaurir tudo, tirar todas as dúvidas, que é humanamente impossível, né? Mas naquilo que estamos nos propondo, resolver alguns celeumos, algumas dificuldades, mostrar que ser empresário não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa. Muitas vezes também, Iranildo, muitas pessoas não querem ser empreendedor porque acha que empresário só tem custos, trabalha muito, trabalha horas a fios, né? Só que, se ele tiver dentro de uma consultoria, que ele lhe dê suporte técnico, suporte técnico psicológico, suporte científico, não é nada de coaching, né? Nós só trazemos evidências científicas para todos os parâmetros apresentados. Se o empresário ele souber, né, dos seus limites e souber a hora de delegar funções, fazer as contratações de forma mais assertiva, ver que a sua empresa ela necessita de determinado colaborador, saber que a sua empresa ela está atendendo, como ela está atendendo o público que está vindo à sua empresa. Ela está resolvendo aquele porquê do cliente. Então, isso tudo se traduz em uma boa consultoria. Então, como eu falei na lei de Gilbert, que dizia que o empreendedor, ninguém ia dizer o que ele teria que fazer. Hoje, sabemos que é o contrário, né? Hoje, não se aplica mais essa lei. E se aplica àqueles empreendedores que querem e acham que sabem tudo, né? Infelizmente, nós sabemos que a grande parcela dos nossos empreendedores são dessa forma, atuam ainda dessa forma, achando que sabe contabilidade, que sabe gestão, que sabe a área jurídica, sabe a área... Ele sabe tudo, só que quando chega em um determinado momento, ele precisa de quê? Justamente por conta de não saber
ir buscar essa informação, ele vai precisar da assessoria jurídica, assessoria contábil, uma assessoria psicológica, né? Às vezes adoece, né? precisa se afastar da própria empresa. Por quê? Porque ficou doente por conta do trabalho em excesso ou não se motivar na sua empresa. Aí cai na questão previdenciária. Pode ser necessário se afastar por incapacidade temporária, ótimo, que é o auxílio-doença, temporário, daqui a pouco ele volta. E se for por uma incapacidade permanente? Se ele não puder mais retornar à empresa por uma incapacidade permanente? Famoso benefício por invalidez, antigo benefício por invalidez. Então, isso pode acontecer de que forma? N fatores. Pode acontecer por fatores psicológicos, fatores acidentais, pode acontecer de alguma forma, certo? Então, isso tem que, justamente, nós estamos dando essa contribuição, essa colaboração para os empresários e também para os funcionários dos empresários, que serão treinados também por uma consultoria especializada. Obrigado, doutor. Informação, ela só tem valor se ela puder ser passada de uma mente para outra. Exato. Se ela não tiver, né, essa função, ela é como uma moeda de ouro no fundo do oceano. Não tem valor nenhum, porque ninguém pode acessar. Então, vocês estão de parabéns por produzir, né? Eu acredito que vocês estão dedicando bastante tempo na produção desta palestra, né, que vai trazer muita informação para os nossos empreendedores. Eles estão precisando muito disso neste momento. E conhecimento, cara, é fundamental. Às vezes, você está ali, você precisa só de uma dica, né? Às vezes você já está perto de conseguir algo, mas falta só uma coisa. Aí você participa de um evento desse, aí você... uma chave ali vira na sua mente, aí você, poxa, estava aqui, eu não conseguia ver. E as coisas acontecem. Então, doutor, se despeça aí, e na próxima terça-feira aí, eu acredito que a gente vai estar de volta aí com outros conteúdos, né? Vocês voltando aí com essa questão da palestra. Segunda. Segunda-feira. Segunda-feira. Desde já, agradeço ao convite, e é muito, muito bom partilhar o conteúdo, o conhecimento. Como você mesmo falou, Iranildo, conhecimento não partilhado é uma moeda de ouro no fundo do oceano. Se eu puder partilhar e alguém aceitar essa partilha de conhecimento, eu estou à disposição. Muito obrigado. O Rotary, nós estamos fazendo essa live do Rotary Clube Fortaleza Benfica, satélite Cascavel. Temos essa incumbência de levar informação de qualidade aos nossos internautas, às pessoas que nos assistem, né? E estamos à inteira disposição. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço pela oportunidade, e estamos à disposição a hora que precisar, estaremos aqui. Então, fica aí o nosso agradecimento a todos que passaram por aqui, que assistiram um pouco dessa live, e a você que está vendo essa live agora gravada. Na próxima segunda-feira tem ao vivo, aguardamos vocês lá.